desejando eu apresentar-me a vossa magnificência, com algum testemunho de minha devoção, não encontrei entre meus bens algo que me seja mais caro, ou que eu valorize mais do que o meu conhecimento dos atos dos grandes homens, que adquiri por força de longa experiência nos negócios modernos e contínuo estudo da antiguidade, os quais tenho eu demoradamente perscrutado e examinado com grande diligência. Agora envio, reduzidos a um pequeno volume, a vossa magnificência. Bom dia para vocês, eu sou o Thiago Rocha e hoje falaremos de O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Já tendo falado de 2 aforismos do livro O Príncipe de Nicolau Maquiavel, hoje eu venho fazer o que eu achei do livro por completo, a obra de Maquiavel como um todo. E eu me refiro assim pois não só é um livro excepcional, uma leitura extremamente, talvez não extremamente leve, como eu diria, porque eu sou um cara que é interessado por política e tenho uma quedinha por filosofia, mas isso pode ter influenciado, claramente influenciou, mas é uma leitura que eu considero extremamente fluida, sendo um livro não complexo de entender, já que Maquiavel destrinche tudo o que ele quer dizer em várias partes do livro, não só dando exemplos da política de Florença, que é onde Maquiavel vivia, mas sim citando outros acontecimentos. Por exemplo, ele cita em parte do livro um outro livro, o Ciropédia de Xenofonte, que foi um escritor que viveu lutando pela Pérsia e escreveu um livro sobre a vida de Ciro. Ele cita Ciro, ele cita generais romanos, imperadores romanos, outros príncipes da Itália, como Francesco Sforza, por exemplo, muito citado no livro, aliás, ou grandes militares como César Borgia, muito citado também, e fazendo várias analogias, trazendo para o livro em si um manual do absolutismo, que é onde Maquiavel provavelmente queria chegar. Não sendo exatamente esse o ponto principal do livro, e sim como um príncipe deve agir perante várias situações diferentes para se manter e expandir o seu domínio. No caso, O Príncipe foi uma carta escrita para Lourenço de Médici, se não me engano, que foi o governante de Florença ali na época de Maquiavel, porque antes Lourenço de Médici, ele vem de uma família que é a família dos Médici, que é a família dos Médici, que é uma família que dominou Florença ali na época de Maquiavel, mas antes Florença era uma república. Maquiavel mesmo, ele trabalhou 14 anos na república e depois ele foi pro governo de Lourenço de Médici. Ele foi expulso da cidade por causa que ele era republicano, ele defendia a república, então ele foi expulso, ele foi torturado, depois expulso. Daí ele escreve essa carta, provavelmente ele deve ter feito mais algumas negociações e voltado para Florença. Porém não é de Maquiavel que eu vim falar aqui, sim de sua obra, O Príncipe, que foi lançado ao público alguns anos após a sua morte, coisa que seria muito interessante se ele estivesse vivo, pois não tem como a gente saber como ele reagiria às críticas que vieram depois, porque muita gente interpreta o livro de forma como se ele fosse algo maligno, algo que devesse acabar. Mas Maquiavel ele não descreve nada que não tenha sido verdade. Toda a descrição de como o príncipe deve usar a crueldade, como ele deve ser mau às vezes, ao invés de bom, como ele deve preferir ser temido do que amado, na impossibilidade das duas coisas, é tudo como a política e não como a maioria dos pensadores daquela época falavam que como a política deveria ser. Ajudar a população, proteger os mais pobres dos mais ricos, talvez fazer toda uma proteção da população pelo Estado,
o que deliberadamente não acontecia, era um mundo utópico da maioria dos filósofos que dizia sobre isso. Maquiavel ele começa a nossa ciência política moderna, conhecido como o pai da política moderna. Ele traz para si o peso de descrever a política como ela é e não como deveria ser. Então ele foi bastante criticado por isso, porque as pessoas não entendem que às vezes que como a vida não é um mundo utópico e muito bonitinho. A política é basicamente um jogo de uma bagunça que quem sabe mexer ali dentro sempre ganha muito poder e pode reverberar em toda a sociedade. Então ele descrevendo isso, tanto sendo ele publicado para nós, isso já dá um conhecimento de como os governantes, um presidente, um governador, até mesmo um prefeito, talvez um líder em menor escala que comanda um grupo de pessoas, pois os humanos são animais políticos. A gente junta num grupo, acabamos tendo um líder, alguém que se destaca e comanda o resto do grupo. Alguns têm mais habilidades, outros têm que ser eleito pelo todo e ele acaba aprendendo com isso. Mas os que têm mais habilidade natural em ser alguém que comanda tudo, ele geralmente usa as estratégias de o príncipe. Não mesmo que ele não estivesse lendo o livro, pois o livro foi escrito em 1500, então você já havia vários estados antes. Por exemplo, a Inglaterra, que era um estado muito forte, a França, Portugal, Espanha, o próprio governo turco também. Governo não, a monarquia, o Império Turco, né? Você vê em todos esses estados, eles sempre tinham elementos que depois Maquiavel junta e descreve nesse pequeno volume, nas próprias palavras dele. Então, tudo o que Maquiavel escreveu é muito útil não só para as maiores entidades políticas para saberem como nos governar, e sim para nós fazermos com que elas não nos governem incondicionalmente. Porque nós, sabendo como eles agem, nós podemos nos proteger de decisões que eles não tomam direito. Por exemplo, a atual guerra da Rússia contra a Ucrânia. Não, da Ucrânia contra a Rússia, porque a Rússia invadiu a Ucrânia, um completo absurdo, mas voltando ao segmento. O Putin tomou uma decisão que se mostrou errada com o tempo. Atualmente, ontem, ele basicamente mostrou que o corredor sul da Ucrânia era o objetivo deles, que claramente não era, eles queriam dominar toda a Ucrânia, mas o que acabou acontecendo é que ele percebeu que não conseguiria avançar mais no território, devido que ele tomou uma decisão ruim. Não foi ele que retrocedeu, claramente ele foi convencido, porém, nós já temos um exemplo de decisão ruim desse século que vai ficar marcada na história. Como a Rússia ela estava num patamar muito confortável ali, porque a Ucrânia provavelmente não faria ameaça para a Rússia nos próximos anos, e ela acabou sendo deteriorada economicamente, politicamente, militarmente provavelmente também. Como isso reverbera? Uma decisão ruim de um príncipe. Porque os políticos são príncipes, só que de pouca duração. É mais ou menos o tempo que um príncipe durava na Itália. Poucos duravam acima de 5 anos na época de Maquiavel, porque a Itália era completamente dividida. Você tinha várias famílias reais, como os Sforza, os Médici em si, e vários ducados, principados, além da igreja, que era um poder muito forte naquela época, e os outros estados da Europa. Então era como algo completamente perigoso se tornar príncipe. Era mais fácil você morrer no cargo do que sobreviver ali dentro. Por isso é que Maquiavel faz o livro, né? Porque ele queria instigar a mostrar ao Lourenço de Médici que ele seria útil em seu governo, mesmo já tendo defendido a República antes. Ele reúne no livro várias lições, por exemplo, na impossibilidade de você deve ser amado, mas ao mesmo tempo temido. Porque se você só for amado, o amor é volúvel, né? O que Maquiavel destrincha como amor ali é volúvel. Então, sei lá,
aqui hoje eu sou um príncipe da Itália, você vem e me declara lealdade, mas quando chega a guerra, você sai, simplesmente some. Você não vem ajudar, você não vem talvez auxiliar no campo de batalha, sumiu. Então, mas se você é temido, mesmo antes as pessoas já criam aquele respeito por você e sabem que mesmo naquela situação totalmente temerosa, você tem total capacidade de acabar com o inimigo, não trazendo todo o medo do inimigo acabar com as pessoas. Porque a maioria das pessoas não pensa nos outros, elas pensam no bem próprio. E quando elas forem, e se você for um príncipe, eles vão, na paz, eles vão oferecer seus filhos para a guerra, eles vão trazer presentes, eles vão visitar-lhe, mas quando você estiver em guerra e precisar dessas coisas, eles simplesmente sumirão. Então, e no caso de você ser temido, você consegue remediar essa situação. Você talvez não é traído por algum de seus mais próximos, porque eles têm medo de você, porque eles sabem o que você é capaz de fazer. Então, tudo isso se traz nessa questão. Mas ser temido é diferente de ser odiado. Se você é odiado, a facilidade de você cair é muito grande, principalmente pelo povo. Maquiavel ele cita o povo como uma massa de manobra. O que mantém o príncipe, além de várias outras coisas, é o apoio do povo. Sem o apoio do povo, um príncipe não se mantém, por causa que, de fato, ele não tem algo em que se apoiar. Porque se os nobres eles veem que você não tem apoio do povo, então não faz diferença se você for tirado do poder, por causa que a maioria ou não vai se importar, ou sinceramente vai ficar feliz que você saiu do poder. Tanto se você for amado pelo povo, se você for tirado, o próximo governante será altamente impopular. E se você sobreviver, provavelmente você voltará ao poder. E isso é uma das várias lições do livro, como também ele cita como usar as crueldades. As injúrias devem ser feitas todas de uma vez, para que elas não continuem reverberando. E aí elas se transformam em crueldades. Porque se você faz uma crueldade de uma vez, você faz muitas crueldades em um pequeno espaço de tempo, e depois você vai destrinchando os benefícios daquela crueldade aos poucos para ser melhor saboreado. É como o governo, ele pega os seus impostos todos os anos, imposto de renda, agora a gente está no período de imposto de renda, então o governo vem, tira o seu dinheiro e depois ele dá num formato de uma escola pública, de uma saúde pública, nas estradas. Olha só, o governo está fazendo uma escola aqui, olha só, o governo está fazendo um hospital, mas ele tirou de você lá, ele está te dando uma parcela daquilo. É assim que essa analogia é muito boa, porque você vê como que no final o órgão governamental, o Estado, ele segue muito o que Maquiavel já destrinchava. Mesmo antes de destrinchar tudo, o próprio Estado ele sempre manteve essas mesmas características, porque o homem é um animal político, e sempre sendo um animal político, ele sempre mantém mais ou menos as mesmas estratégias. Eu agradeço a visualização de vocês, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Eu estou tentando melhorar com o tempo, isso é meio óbvio, né? Ficar piorando com o tempo é difícil. Mas eu espero, deem um feedback aqui nos comentários para talvez dar dicas de como eu posso melhorar, de como talvez eu possa, por exemplo, posicionar o microfone. Talvez não foi uma boa ideia eu ter pegado nesse microfone, deve ter dado um barulhão agora. Enfim, desculpe, deixa o like, se inscreva no canal, se você puder compartilhe, eu agradeço a visualização e até o próximo vídeo. E eu esqueci de citar também no próximo vídeo qual seria o próximo vídeo, e nesse caso será sobre a arte da guerra, não sobre o livro, falarei sobre alguns aforismos, mas no final, no tema principal, será o livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Muito obrigado e até a próxima.